pago por Jesus. No antigo dia da expiação, cada pessoa, o povo de Israel, passava por um juízo perante Deus. No entanto, o povo não precisava ficar na fila para entrar no santuário. Em vez disso, todos entrávamos juntos, representando pelo sumo sacerdote. Podemos dizer que o sumo sacerdote era um procurador do povo e seu representante, e ele não entrava somente pelo povo, mas como o sumo sacerdote que era representado das pessoas no corte, mas não como um advogado moderno ou um argumento e peleita tratando de convencer o juiz de que o seu cliente é inocente. Em vez disso, o sumo sacerdote tomava um lugar de cada um que trazia um sacrifício, confiante no mérito do sangue que era derramado em seu favor, e ele assumia a identidade das pessoas e a culpa que era delas. Isso está representando a cena de julgamento de Daniel 7. O profeta diz: continue olhando até que foram postos uns ao trono e um ancião. De dia se assentou, a sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como uma pura lã. O seu trono era chamado de fogo, as suas rodas era fogo ardente. Um rio do fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam. O Miriades estava diante dele. Assentou-se no tribunal e se abriu o livro. Quando Daniel contemplou essa cena, certamente deve ter passado o dia da expiação, ou teria ficado intrigado com a parte seguinte à visão a qual alguém que parece ser o filho do homem, na figura da semelhança humana. Entre os cortes celestial, Daniel entenderia que essa figura era o sumo sacerdote. Ele que ser humano não se assentava com o juiz, ele entrava depois que o tribunal já estava assentado, e depois seria aberto o livro do registro, e ele se aproximou com o ancião e foi conduzido à sua presença. Em vez de assentar, ele fica em pé diante do trono. Porque este filho do homem é o sumo sacerdote e é tratado como um prisioneiro diante do tribunal. Porque como substituiu o povo, ele é tido como um pecador. Em favor do povo, ele vai no tribunal como rei e ele mesmo estivesse sendo julgado. A boa nova, ou a boa notícia, é que o Filho do Homem não entrou no tribunal com as mãos vazias. Ele entrou depois de já ter pago o preço do pecado. E por meio de um sacrifício de sangue, a sua morte na cruz, ele obteve perdão completo por pecado que ele levou. Estamos falando de justificação pela fé. A cerimônia do fique bem no centro dessa doutrina. Estamos falando sobre o evangélico. A palavra evangélico significa boas novas. O que notícia podemos ser melhor do que Jesus Cristo ao tomar nosso lugar na cruz? Conquistou o direito de tomar o nosso lugar do julgamento, que é Hebreus 9, 11, 12. Deus é nosso advogado. Ele pagou o pecado na cruz, morrendo por cada um de nós, porque a gente teve a esperança de ter a vida eterna. É por isso que ele pagou o pecado. Que Deus possa estar com cada um de nós, que a gente possa levar essa palavra e saber como que é poderosa as palavras de Jesus Cristo, quando ele abre a boca aqui nesse livro da Bíblia, falando que está com nós a todo momento. Porque ele enfrenta cada coisa com cada filho dele que você não imagina, né? Não pode imaginar. E ele está ali sempre perdoando.
Nossa, como meu filho é pecador, né? Mas ele não julga. A gente tem mania de julgar os outros, mas o Senhor não julga ninguém. Ele só perdoa quando você pede perdão de coração, né? E ele vai lá e joga lá no fundo do mar. Porque ele nunca mais, ele quer nem saber o que você fez lá atrás. Ele não leva isso. Porque quando a gente perdoa a pessoa, a gente tem essa mania de você perdoar, mas no coração você nunca esquece o que aquela pessoa te fez. Mas qualquer oportunidade você joga na cara. Porque nós, ser humano, faz isso. Mas Deus não. Ele perdoa, quando a pessoa pede perdão, joga lá no meio do mar e ele nunca relembra o que você fez. Que vocês possam levar essas palavras para o coração. Fique com Deus.